Olá a todos, sejam bem-vindos a essa breve aula sobre o luto na clínica veterinária. Eu sou a psicóloga Camila, faço parte da equipe da Ecoavet e eu quero começar essa aula de hoje propondo algumas reflexões sobre o tema. Se a gente parar para pensar em como a nossa sociedade, de uma forma geral, fala, percebe questões de morte, luto, perda, a gente começa a notar, a perceber que as pessoas, em sua maioria, tendem a não falar sobre esse tema, a não ser quando estão muito perto de ou delas falecerem, ou perderem algum membro da família, ou algum animal de estimação, algo nesse sentido, né? Então, de uma forma geral, socialmente falando, a gente já não entra muito em contato com essa temática, né? Algumas pessoas acabam, né, acreditando, reproduzindo as falas de que não é bom falar sobre isso, que falar sobre essas coisas atrai, que são coisas muito negativas, e acabam, né, a gente vai seguindo com a vida sem olhar muito para essas questões. Então, a gente sabe que funciona, de uma forma geral, mais ou menos nesse sentido. E se a gente pensar, então, como que ocorre dentro da sala de aula, né, de estudantes de veterinária, a gente percebe também que também não é falado sobre, né? Alguns estudantes acabam tendo acesso a esse conteúdo, a esse material, né, essa temática, de formas muito pontuais ainda, né? Só que é um processo tão natural e que, principalmente para o profissional veterinário que vai atuar dentro de uma clínica veterinária, ele pode se deparar em algum momento da sua carreira, da sua rotina, com a perda, né? Ele pode se deparar com a morte, com um óbito ali, né? E aí, né? Como que a gente faz? Então, é interessante que a gente cada vez mais fale sobre essa temática para a gente realmente trazendo como algo natural mesmo, né? Porque é. Então, vamos lá. Tem alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês, alguns pontos introdutórios que eu gostaria de trazer para vocês sobre o luto, e o primeiro deles está relacionado com essa questão mesmo de ser algo natural. Só que é algo natural que vai estar relacionado a uma perda que é significativa e que varia de acordo com o vínculo e com o apego que a pessoa tinha com o objeto, animal ou pessoa ausente. O que isso significa? Que o processo de luto, o sentir o luto, vivenciar o luto, ele não está relacionado exclusivamente com aquilo que foi perdido, né? Ele está relacionado com o significado. Então, se a pessoa tinha um relacionamento com uma outra pessoa e esse relacionamento era significativo, a gente vai sentir a perda, né? A gente vai sentir a dor. Se agora é uma pessoa mais distante, mais afastada, talvez a gente não sinta da mesma forma, né? Então, vamos falar de família, né? Então, o pai ali da família acabou falecendo, ah, só que não tinha um contato, não tinha muito vínculo ali, não tinha essa conexão com um dos filhos, por exemplo, sabe? E esse filho vai sentir de uma forma muito única, que a gente vai falar daqui a pouquinho, só que ele pode não entrar muito dentro desse processo de luto pela perda não ter sido significativa. Agora, por exemplo, se essa mesma pessoa que perdeu o pai acaba perdendo o cachorro, né? E era muito apegado ao cachorro, muito apegado. Talvez ele entre, né, nesse processo do luto pela perda do animal dele. Por quê? Porque estava relacionado com o significado que aquele animal tinha, né? Então, perceba, quando a gente fala de luto, a gente está falando de vínculo, de apego, de relações, de algo que foi significativo, tá? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que não está relacionado somente à morte, né? Então, às vezes, a gente tende a associar o luto muito à morte, né? Nossa, alguém morreu, a pessoa vai entrar num processo de luto, a pessoa, né, vai sentir essa perda, essa dor, só que não é somente é, na morte que o luto aparece. Como a gente viu, está relacionado com aquilo que era significativo e que pode ter ali um grande sofrimento após a perda, e que daí vai constituir um processo de luto. Então, o que isso significa, no final das contas?
que nós podemos entrar num processo de luto, passar por um processo de luto, não somente pela morte, mas, por exemplo, se a gente perde um objeto que era muito importante para a gente. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu ganhei da minha mãe uma correntinha que era da minha bisavó. Então, era da minha bisavó, e daí passou para minha avó, e daí passou para minha mãe, e daí passou para mim, e eu perdi essa correntinha. E veja que era uma correntinha que era muito importante para mim. Então, eu vou sofrer pela perda desse objeto. Mas também pode ser por uma demissão, perder um emprego, por exemplo. Pode ser por um término de relacionamento. Pode ser uma pessoa que teve que amputar algum membro do corpo, né? Ou se mudar de cidade, né? Tudo isso, tudo que era importante para a pessoa e ela perdeu, ela pode acabar entrando em um processo de luto. Então, veja, resumindo, então, esses dois primeiros pontos. Está relacionado com essa questão de que é algo significativo, que tem um certo tipo de vínculo ou apego com aquilo, e a gente pode estar falando de morte, a gente pode estar falando de morte de pessoa, de animal, ou pessoas que desapareceram, por exemplo, né, não necessariamente morreram, mas que desapareceram, também com objetos que foram perdidos, pessoas que foram embora da nossa vida, término de relacionamento, enfim, ou a gente que mudou de cidade, a gente está em um novo lugar com outras pessoas, e a gente deixou tudo para trás, enfim, então, muita coisa pode estar relacionado em um luto. E eu falei um pouquinho antes, que é um processo que é muito individual, né? Então, por exemplo, falando, né, do exemplo anterior que eu trouxe do pai que faleceu, né, e tinha ali a família dele e tudo mais, os irmãos. Cada pessoa daquela família, que faz parte daquele sistema familiar, vai sentir, vai vivenciar o luto de formas diferentes, mesmo que eles perderam a mesma pessoa, né? Então, perceba, eles fazem parte do mesmo ciclo social, da mesma família, perderam a mesma pessoa, mas isso não significa que eles vão sentir de forma igual, e nem que vão vivenciar o luto, experienciar o luto da mesma forma, né? É muito único. Vai variar de acordo com as experiências que a pessoa tinha, as suas características pessoais, a sua cultura, o significado que a pessoa tem da morte, enfim, de vários outros fenômenos que podem influenciar como a pessoa vai viver esse luto, né? Então, falando de características pessoais, por exemplo, né, isso pode diferenciar muito de como a pessoa vai viver aquele luto, né? Aonde a pessoa está inserida, né? Qual que é a cultura dela, até mesmo a sua religião, as suas crenças, aquilo que ela acredita, aquilo que ela não acredita, né? O que ela pensa sobre a morte, né? O que foi ensinado para ela e o que ela aprendeu realmente sobre esse assunto. Se ela já passou por algum tipo de perda significativa, se ela perdeu muitas pessoas ou coisas queridas, importantes para ela, né, ao mesmo tempo, por exemplo, num acidente de carro. Então, perceba, se foi uma morte traumática, se não foi, enfim. Então, muita coisa ali pode influenciar em como a pessoa ela pode viver esse luto, tá? Então, tem esses três grandes pontos que eu considero essencial quando a gente vai falar sobre luto. E o luto, ele é uma situação de estresse em que o enlutado, ele tenta se adaptar à nova realidade. Né? Então, veja, eu sempre digo que o luto, ele é a presença da ausência. O que isso significa? Que a gente se depara com a falta daquela pessoa, né? Vamos tratar aqui de uma pessoa. Pela falta daquela pessoa. Aquela pessoa, de repente, não está mais ali, né? Então, parece que a gente vai tendo que se acostumar, se adaptar e se moldando a esse novo mundo, né? Essa nova realidade. Antes, a gente tinha um mundo onde a gente tinha muita certeza, sabe? De como que ele funcionava, qual que eram os nossos papéis, as nossas obrigações, o que a gente tinha que fazer, quem que a gente era, enfim.
e a gente agora tem que se adaptar a isso. Ou seja, aquilo que ele conhecia, que ele tinha tanta certeza de como funcionava, mudou. Mudou, né? Tudo aquilo que ele acreditava, que ele sabia, tudo que ele fazia, parece que foi perdido porque realmente foi. Então a gente vai tentando se adaptar e esse é um processo que ele é muito estressante. Durante esse processo, a pessoa enlutada, né, ela pode apresentar algumas alterações em diversos âmbitos na vida. Então, por exemplo, no campo cognitivo, né? Então, a pessoa pode ter mais dificuldade de se concentrar em algumas atividades, de prestar atenção em algumas tarefas. No campo emocional, né? A pessoa ela pode sentir diversas emoções, né, que vão desde tristeza, raiva, impotência, até alívio, por exemplo, né? E isso ela pode sentir tudo meio que junto também, sabe? No campo físico também, né? A pessoa ela pode dormir mais do que ela dormia antes, ou ter problema para pegar no sono, continuar dormindo, acordar com maior frequência. Na parte da alimentação também, né? A pessoa ela pode perder muito o apetite, então não ter vontade de comer, ou acabar se alimentando mais do que ela se alimentava antes. No campo espiritual também tem um fenômeno que acontece é, de uma forma muito recorrente com pessoas que têm alguma religião, né, acreditam em alguma coisa, é questionar muito as divindades, né, do porquê que isso está acontecendo comigo, por que que isso aconteceu com fulano, né, isso não é justo, começar a questionar realmente as suas crenças. E no campo social também, né? Não pode ser uma pessoa que comece a se isolar, ficar mais sozinha, né? Então perceba que a gente pode ter alterações aí em diversos âmbitos da vida da pessoa. E como pode ter diferentes alterações, a pessoa pode ter também diferentes reações diante à perda, né? Como a gente viu, ele é um processo que ele é muito individual, muito único. Falando, né, trazendo mais próximo da realidade de trabalho de vocês, né, como eu falei lá no início, muito provavelmente vocês vão se deparar com essa questão na rotina de trabalho, né, eventualmente eles vão pegar um caso ou outro que acabe em óbito, né, e tem as reações dos tutores, né, dos proprietários daquele animal, né, como que eles vão reagir a isso? Talvez eles fiquem com muita raiva, é, com muita tristeza, chorando muito, ou sem conseguir entender, né, muito ansiosos e desesperados mesmo, sem conseguir entender o que aconteceu e qual que vai ser o próximo passo agora, daí tem que resolver aquele monte de coisa depois de um óbito, né, que tem que resolver, e também as reações que vocês profissionais podem acabar tendo, né, aquilo que vocês também podem acabar sentindo diante da perda de um paciente, por exemplo, né? Então, o animal que vocês estão tratando é de alguém, mas é também paciente de vocês, né? E às vezes, por exemplo, é um paciente que vocês já acompanham há bastante tempo, ou é um caso que mexeu muito com alguma coisa particular sua, ou que você vivenciou com o teu animal, sabe? Então é importante os profissionais eles também reconhecerem que eles também podem passar por um processo do luto. É claro, né, que a gente vai levar em consideração todos aqueles fenômenos, né, e fatores ali que podem influenciar no desenvolvimento do processo do luto, né, se foi algo significativo, se teve algum tipo de apego, daí isso pode variar, né, de acordo com o paciente ali, né, que vocês estão tratando, enfim, com essa conexão que vocês tinham, também com as suas próprias histórias de vida, suas próprias crenças, né, a cultura que vocês estão, daí com tudo aquilo, mas é importante vocês perceberem e reconhecerem que vocês também podem passar por um processo de luto dentro do trabalho de vocês. Ah, o que que... Ai, esqueci de falar um negócio aqui.
Aqui, aqui, que está falando sobre ali, eu deixei estágios entre aspas, né? A gente, muitas pessoas sabem daquela questão, né? Daquela ideia dos estágios do luto, né? De negação, barganha, raiva, negação, aceitação, enfim. E acabam achando que a gente vai seguir esses estágios de uma forma muito estruturada, sabe? De que, estou na fase da negação, agora eu passei para a fase da raiva, agora estou na fase da barganha, né? Hoje a gente não vê, não entende muito dessa forma, né? A gente vê, entende o processo do luto como algo que não é linear, que é algo que vai oscilando. E daí que agora a gente entra na questão do processo dual, né? Dessa ideia do luto no processo dual. Aqui tem essa imagem, vocês estão conseguindo ver que tem né, um risco que ele está mais para o extremo do desenho, e dentro desse círculo, né, tem 2 outros círculos mais ovais também, que um desses está ali escrito orientado à perda e outro orientado à restauração. E ali no meio, a gente percebe risquinhos, né, que oscilam entre um e outro. E é mais ou menos assim que a gente vê e percebe o luto dessa forma aqui, né? Então, em um momento onde a pessoa está mais vivendo um luto, né? Trabalhando, elaborando esse luto, permanecendo com determinados papéis que exercia antes, né? Uma certa negação ao querer mudar, fazer algumas alterações que acaba precisando na vida. Em outros momentos, essa pessoa ela está mais orientada a essa parte de cuidar das mudanças da vida, né? Fazer coisas novas, assumir novos papéis, né? Identidades nos relacionamentos, tentar também evitar o luto, essa distração do luto, né? Que também é importante. É importante que isso ocorra, né? Que essas oscilações que a gente vê como algo saudável e esperado realmente que aconteça, né? Que em um momento, por exemplo, em uma data comemorativa, no aniversário da pessoa, Natal, enfim, Dia dos Pais, das crianças, enfim, talvez a pessoa ela sinta um pouco mais, né, viva um pouco mais esse luto nesse sentido, nessas datas, por exemplo, né, ou vai ver um álbum de foto, né, e, e se deixa, né, se permite ter essa experiência de olhar para o luto mais um pouco, né, só que daí em outro momento essa pessoa está querendo assistir somente, né, uma apresentação de fim de ano dos filhos, né, então sem pensar em muita coisa, tá ali só assistindo, vivendo aquele momento. As questões dos papéis também, né, não comentei anteriormente, mas quando a gente está naquele processo de adaptação àquela nova realidade, né, sem a pessoa, sem o animal, enfim, sem aquilo que foi perdido, muitas vezes a gente vai ter que assumir papéis que a gente não exercia antes, né? Ou funções até mesmo, né? Então, eu perdi meu marido e era ele que era o responsável por fazer as pequenas reformas da casa, né? Ou era a pessoa que trocava o gás, né? Todo mês era ele que cuidava dessa questão do gás de casa, né? Pedia para o gás vir e tudo mais. E eu, né? E daí meu marido morreu, era ele que fazia isso, e agora? Né? Cadê esse telefone do gás? Como que eu sei que o gás está acabando? Como que eu sei que ainda tem gás no botijão? E daí ela vai tentando se adaptar, então vai também exercendo essas novas atividades, né? E vamos supor, né? Meu marido morreu, e daí tô eu e meu filho aqui em casa, né? Eu vou ter que cuidar sozinha dessa criança agora, né? Antes era uma atividade que era dividida, agora não é mais. Enfim, então perceba que essa oscilação ela vai ocorrer, né? Então a gente não entende mais como uma forma linear, estruturada, seguindo passo a passo, de que é isso, depois aquilo outro, não. São ondas, né, que vêm e vão. Eu estava falando um pouquinho antes sobre a questão do profissional, né, também passar pelo processo de luto. Isso está associado com a questão do luto não reconhecido, né? Não sei se vocês têm alguma ideia
sobre essa temática, mas eu trouxe aqui o conceito dele, que fala que toda e qualquer situação de luto não pode ser socialmente sancionada, reconhecida abertamente ou expressa publicamente. E isso define um luto não reconhecido, né, que a sociedade, as pessoas, enfim, os outros tentam determinar e especificar quem, quando, onde, como, quanto e por quem as pessoas podem sofrer, né? Então, quem está sofrendo por uma pessoa, né? Por uma pessoa que morreu. Quando, né? Em que momento ela está fazendo isso? Aonde? Em que lugar, né? Qual que é o lugar certo, errado de expressar o luto? Como? De que forma ela está expressando esse luto? Por quanto tempo ela está vivendo o luto, né? E por quem, né? Nessa questão de se é um animal, se é uma pessoa, se foi algo que ela perdeu, enfim, esse por quem é interessante, porque realmente tem vários lutos que não são reconhecidos, né? Tem o luto do profissional da saúde, o luto do não reconhecido do profissional veterinário, né? De que, mas você foi trabalhar com isso sabendo que isso ia acontecer, né? Bola para frente, né? Ou realmente pelo animal, né? Mas você está chorando somente por isso? Ele era só um cachorro, né? Ou até mesmo o luto que amantes vivenciam, né? Então, é um casal que existia, só que ele estava em um relacionamento fechado, enfim, só que ele tinha uma amante, essa pessoa acaba falecendo, né? Então, o julgamento, né, em cima dessa amante, né, como ocorre, né, como pode ser intenso também. Então, tem vários lutos que não são reconhecidos na nossa sociedade, né? E a gente percebe que não existe esse aparo social. Então, o ambiente, ele não reconhece e não permite o sofrer. Então, se o ambiente não reconhece, não permite que tenha esse sofrimento, a pessoa ela pode acabar entrando em um mecanismo de que, se está todo mundo falando então que era só um cachorro, ou que, isso realmente acontece todo dia aqui no hospital veterinário, eu não tenho que ficar, eu não tenho que sofrer por toda a morte, né, enfim, então realmente eu acho que eu tenho que engolir isso daqui e seguir com a minha vida, né? Só que isso pode acabar fazendo com que a pessoa não consiga ali elaborar o luto dela, né? Então é importante também vocês reconhecerem o processo de vocês e dos colegas também em volta, reconhecerem e validarem. Gente, era isso. Aqui estão algumas referências, tá? Que eu utilizei para fazer essa pequena aula para vocês. É algo introdutório, espero que tenha feito sentido. Aqui tem as redes sociais da EcoAvet. Se vocês ainda não nos acompanham por lá, acompanhem que eventualmente a gente vai soltar umas aulas assim introdutórias, tá bom? Até mais.